Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 14 do mesmo capítulo. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu gostaria que a igreja lesse esse versículo comigo. 1, 2, 3. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós exaltamos o seu nome. Mais uma vez nós entramos na sua presença. E mais uma vez eu te faço um humilde pedido. Que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da cidade de Palmas. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta igreja nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem tomar seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu não sei onde está a sonoplastia. Onde é? Aonde, pastor? Ah, lá. Sonoplasta, ele nem olha para mim. Tudo bom, sonoplasta? Se você puder me dar um pouquinho mais de ganho de voz aqui, vai ganhar um beijo, tá bom? Pelo sorriso está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo naquele rapaz, um abraço, tá bom? Isso. Pronto, se o som ficar assim, você ganhou um amigo para sempre, tá bom? Glória a Deus por isso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esta linda reunião. Que bom que vocês vieram. Deus vai falar conosco profundamente aqui. Eu sei que o horário já está meio avançado, é 9h20. E eu perguntei para o pastor até que hora eu podia pregar. Ele disse, olha, quem tem compromisso aqui é você depois do culto. Eu tenho uma vigília hoje à noite ainda. Então, como eu não tenho muito o que fazer, eu já vou daqui direto para a vigília lá. Não sei se você fica comigo aqui até a meia-noite. Se ficar, eu sei que você é maluco de pedra mesmo. E Deus ama gente doida. Posso ouvir um glória a Deus esta linda igreja? Roberto, mude a música para mim. Eu estava cultuando aqui nesse culto, nessa noite, estava ouvindo tudo que aconteceu, tentando ficar atento, desde o início que aqui cheguei. Eu vi a oração do irmão que introduziu aqui esse lindo culto, dizendo a Deus que esse culto, no culto da casa do oleiro, o desejo era que Jesus devolvesse para esta igreja os dons que há muito tempo a gente não vê mais ser manifesto. Eu também tenho esse desejo. Alguém tem esse desejo no coração? Tem aqui algum crente raiz? E demorar a acordar, vou perguntar de novo. Tem algum crente raiz aqui? Os Nutelas não vieram para o culto hoje. Nutella não vem em culto que eu prego, porque sabe que vai apanhar muito, né?
só vem culto para ver um veterano como esse, crente raiz de verdade. E para esses crentes que são raízes, eu tenho uma palavra para o seu coração. Jesus está voltando, e isso não é surpresa para ninguém. O mundo está regurgitando, o planeta Terra está sucumbindo. Os seres humanos perderam a sua humanidade. As pessoas não parecem mais pessoas, parecem animais irracionais. Vivemos num sistema de antropofagia. São seres humanos querendo devorar seres humanos, em todas as áreas. Quer seja na área eclesiástica, que não é tanta referência assim, quer seja no mundo comercial, quer seja no mundo acadêmico. No dia a dia, os seres humanos vivem, parece que para se degladiar. Vivemos esse tempo onde as pessoas lutam por ocupar um espaço. E quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que este tempo, ele nada mais é do que a preparação para a volta do Messias. Quem assiste à TV e vê as guerras que estão acontecendo no mundo, uma guerra com a Rússia, um leão adormecido que não pode ser acordado ainda, uma outra guerra no Oriente Médio, agora envolvendo a figueira de Deus, o relógio de Deus na terra, que é Israel. Quem ora para a China comunista, o grande dragão vermelho, que começa a estender as suas garras sobre o mundo capitalista, mesmo sendo comunistas, eles colocam as suas garras pelo mundo. O mundo está como um barril de pólvora e um pavio sendo aceso. A qualquer momento vai explodir uma guerra violenta. E esta igreja que aqui está me ouvindo hoje, acredite, não participará desta violência. Eu não sei vocês, mas o meu coração ora todos os dias. E a minha oração é essa: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu tenho percebido nesses últimos anos, isso porque eu prego há mais de 30 anos, está aqui um veterano, amigo meu, pastor Fabiano Barcelos, nos conhecemos há uns 25 anos, correndo o Brasil e o mundo. Nesses últimos 10, 15 anos, eu senti uma mudança não boa, na nossa liturgia, na nossa forma de adorar a Jesus. E eu falo nossa porque sou assembleiano, eu estou na minha casa aqui. Então eu nasci como você, cresci na escola bíblica dominical como você, fui ao culto de doutrina como você foi, li a mesma Bíblia que você, cresci ouvindo os mesmos cantores que você, fui aos mesmos congressos, ou seja, a minha alma foi forjada por Deus como a sua foi também. E se você é como eu, passou por todo esse processo, você também deve sentir que nos últimos 10, 15 anos houve uma metamorfose na igreja, e não uma boa metamorfose. A igreja teve as coisas boas, ela ficou rica, ela ficou importante. A igreja tem ar-condicionado agora, a igreja tem estrutura, a igreja tem uma convenção estabelecida, a igreja tem autoridades constituídas por ela, porque ela tem número, ela tem voto, ela tem tudo. Então, olhando desse ponto de vista, as coisas boas aconteceram entre nós. Nós ficamos modernos, nós fomos para frente. O problema é que muitos de nós, além de ficar modernos, ficaram também mundanos. O problema é que muitos de nós foi para frente, mas acabou deixando Jesus para trás. O problema é que no meio dessa transformação toda, tudo se modificou. O estilo de pregar mudou, as músicas mudaram. As músicas, quase 90% delas cantadas nos púlpitos, não são louvores a Deus, são cultos de massagem ao nosso ego. São cultos que nos levam a chorar, a emocionar. São mensagens, algumas músicas acabam dando depressão na gente, porque só fala do sentimento humano, ou seja, Jesus já não é mais o centro da nossa religião. O nosso culto não é mais cristocêntrico. Não sei se você percebeu a música que o Roberto cantou. Ele é instruído, porque ele tem um pastor e eu cuido dele. As nossas músicas têm que ser músicas onde Jesus seja entronizado. Não desfazendo as outras músicas, jamais, mas falando sobre o que é a Assembleia de Deus. Nossos hinos originais são hinos da harpa cristã. E eu sou da época em que Jesus batizava com o Espírito Santo, quando alguém cantava o hino 15 da harpa cristã. E não tinha essa parafernália de instrumentos. Era o pandeiro, era a sanfona e o presbítero com aquela linda barriguinha cemitério de frango, né? Aquela curva da prosperidade. Ele só tinha 2 dentes na boca quando ia cantar, o zagueiro e o atacante. Mas quando ele cantava, o céu desabava sobre a igreja. E Jesus operava com sinais, prodígios e maravilhas. E eu venho nesses últimos anos questionando a Deus.
Cheguei a falar: Senhor, o Senhor mudou, e tomei uma repreensão e um puxão de orelha, uma invertida, porque o Senhor disse: não leste na minha palavra? Eu sou o mesmo, de ontem, hoje e serei eternamente. Eu não mudei. O Senhor disse a mim: vocês mudaram, vocês transformaram a minha casa em uma outra coisa que não é igreja. Porque igreja é um ajuntamento de homens e mulheres que saem dos seus lares com uma única finalidade: adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E adoração, com certeza, não é você ficar encarando o pregador esperando que ele revele o seu nome ou o número do seu CPF. Apesar que tem gente que faz isso, eu não estou criticando, eu só estou dizendo que é um culto de verdade. No culto de verdade, o adorador não vem para receber, ele vem para dar. Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo. O culto de verdade é onde você chega para oferecer, onde você chega para dar, onde você chega para prestar uma adoração a Deus. Não é onde você chega dizendo: me dá, me dá, me dá. Porventura o seu Deus não sabe o que você precisa? Porventura o seu Deus não sabe onde está doendo? Porventura o seu Deus não conhece o seu endereço? Se ele sabe de tudo isso, para que ele te ajuntou aqui? Ele sabe o que você precisa. A pergunta dele é essa: você sabe o que eu preciso, crente? Eu não preciso que você fique me colocando na parede dizendo: se o senhor não me der um milagre aqui, eu vou para outra igreja. Ele não precisa que você trate ele como um gênio da lâmpada, que você esfrega, ele sai e ele realiza todos os seus desejos. Deus é muito maior do que dono do ouro e da prata. Deus é muito maior do que médico dos médicos. Porque todas as pessoas que Jesus curou até hoje morreram. Até os que ele ressuscitou morreram de novo. Então milagres e sinais não podem ser o centro da nossa reunião. O centro da nossa reunião tem que ser você entrar aqui dentro e ser confrontado pela palavra e ser levado a acreditar que a vida dele é maior e melhor do que a sua. Ele sabe o que você precisa. A minha pergunta é: você sabe o que ele precisa? Por que Deus criou a raça humana? Por que Deus criou os animais? Por que Deus criou os anjos? Deus é um ser todo poderoso. Deus é um ser que carrega dentro de si tudo. O tudo, a palavra tudo na sua plenitude está dentro de Deus. Estava ele assentado na eternidade. Eu nem sei se posso dizer que é eternidade, porque a eternidade nasceu depois dele. Aliás, Deus nunca nasceu. Ele é um ser incriado. E quando a gente começa a meditar nisso, a nossa mente trava. Porque todo ser humano tem uma pergunta: de onde veio Deus? Não conseguimos explicar, porque Deus não veio de lugar nenhum. Ele é antes de ser qualquer coisa. Ele estava em um ambiente que eu não posso chamar de ambiente nem de lugar. Ele estava em algum espaço, que eu também não posso chamar de espaço, porque ele criou o lugar, ele criou o espaço, ele criou o tempo. Deus é antes de tudo isso. E quando tudo isso acabar, ele continuará sendo Deus. Deus estava em um ambiente, que é assim que eu coloco o nome, porque eu sou um ser humano limitado, meu raciocínio é muito limitado. Ele estava assentado em algum ambiente, porque ele é soberano, e ele estava conversando consigo mesmo. Porque a palavra Deus é uma palavra no plural, você deve saber disso, né? Deus não é nome próprio. Deus é um apontamento para uma divindade. O nome dele é Yahvé. O nome dele é um nome impronunciável na língua hebraica. É cheia de palavras que mal se consegue pronunciar. O judeu, que é o povo original, que adora Deus antes de nós, eles não têm coragem de pronunciar o nome de Deus. Quando eles vão orar, eles dizem Hashem. Qual o nome que eles dizem? Vou te ensinar hebraico, diga Hashem. Diga para mim, o que significa, pastor? Hashem significa o nome. Eles não têm coragem de pronunciar o nome de Deus, porque se sentem muito inferiores a eles. Então, quando vão orar, eles dizem Hashem está aqui, o nome está aqui. Que nome? Aquele que Moisés questionou: qual é o seu nome? Ele diz: eu sou o que sou. E só para os desavisados, o eu sou está aqui dentro nessa noite. E ele é tão grande que enquanto eu prego, ele caminha no meio da igreja. E ele é tão grande que enquanto ele caminha aqui nesta igreja, na cidade de Palmas, em Tocantins, a face dele está diante dos serafins que estão cantando Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E a Assembleia de Deus de Madureira está ficando cheia da sua glória. Estava ele assentado no seu trono quando a sua mente se expandiu e só havia silêncio onde Deus estava. Pergunte por quê? Porque ele conversava consigo mesmo.
Na divindade havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três ocupavam o mesmo lugar, naquilo que eu chamo de espaço. Estando os três no mesmo lugar, não precisavam conversar usando a boca, falavam por telepatia. Havia um silêncio profundo naquilo que era antes do universo. Parece que o silêncio e a solidão incomodaram o Senhor. Incomodaram Deus tanto que a mente de Deus se expandiu e Deus resolveu criar. Nós lemos na Bíblia que no princípio, mas esse texto não está traduzido certo. Não é no princípio, é a princípio. Porque nós não conseguimos encontrar uma inflexão no tempo de Deus. A princípio criou Deus o quê? Não, ele não criou o céu. Você falou errado. Ele criou os céus, no plural. Enche a boca para falar. Ele criou e a terra no singular, os céus no plural. Se olhássemos daqui da terra para cima e tentássemos entender o primeiro versículo do Gênesis, entenderíamos assim: Deus criou os céus que nós conhecemos, o céu atmosférico, onde os pássaros voam, as nuvens perambulam e os aviões planam. O segundo céu, o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, os cometas. E o terceiro céu, e esse eu respiro para falar, o céu imarcessível da glória de Deus. Um céu, pastor André, perfeito, porém incompleto. E muitas pessoas sempre questionam: pastor, isso é um paradoxo. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta? Porque a palavra perfeição parece estar aliada à plenitude. Vou te dar um exemplo. O oleiro, pegaram o nome aqui do culto, casa do oleiro. O oleiro só deixa sair da mão dele um vaso quando o vaso está perfeito. Se o vaso estiver trincado ou com defeito, o oleiro quebra e refaz o vaso. Ele manda o vaso para o forno. Quando o vaso volta, ele analisa e diz: o vaso está perfeito. Só sai da mão do oleiro perfeito. O vaso perfeito na mão do oleiro ainda está incompleto. Alguém pega o vaso e coloca em uma loja para vender. E aí, lá na loja, na vitrine, o vaso está perfeito, porque ninguém consegue vender algo que está quebrado, rachado ou trincado. E mesmo o vaso estando na loja perfeito, ele ainda é incompleto, até que a senhora ou o senhor compre o vaso. E quando vocês compram um vaso e colocam dentro dele terra, e colocam dentro dele semente, ou colocam flores. No Egito antigo colocavam os ossos dos seus parentes. Na Grécia colocavam joias. Faz o ser humano o que quer com o vaso. E então o vaso perfeito, ele fica completo quando ele é cheio. O céu onde Deus está é perfeito, porque Deus não erra no que faz. Mas o céu onde Deus está, mesmo sendo perfeito, ainda é incompleto, porque os moradores do céu estão assentados aqui me ouvindo nessa noite ainda. O céu perfeito só será completo quando formos para lá. Então são esses três céus. Só que a Bíblia não diz que Deus criou da terra para os céus, e sim dos céus para a terra. Criou Deus os céus. O primeiro céu que Deus criou foi o seu lugar, o seu estabelecimento. Eu não sei se você já teve curiosidade de tentar entender como foi que Deus criou o seu céu, ou o que é que ele criou no seu céu. Lendo Apocalipse, vamos ver uma linda cidade, a cidade santa. Mas essa cidade é uma construção posterior. Essa cidade tem até uma muralha ao redor dela. E muralha só existe para defender alguém de bandidos. Porque Deus criaria um céu com muralhas se ele não tinha nenhum inimigo? Não havia inimigos para Deus. O céu que Deus cria no início é diferente de tudo que nós pensamos. Lendo a Bíblia, eu descobri o que tinha no céu de Deus no início. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Deus criou para si um tabernáculo. Não, pastor, o senhor está falando errado. O tabernáculo foi Moisés que criou. Não, Moisés não criou um tabernáculo, ele copiou um tabernáculo. Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo terrestre. Por que será que o escritor falou tabernáculo terrestre? Só se aponta a palavra terrestre quando se aponta para algo que é celeste. O escritor aos Hebreus disse: assim como há um tabernáculo aqui na terra, ele é terrestre, há um tabernáculo celeste. O tabernáculo celeste do meu Deus, ele tinha 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Vou repetir: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Interessante é que para cada espaço havia um adorador.
A Bíblia Sagrada fala de 4 categorias de anjos. Primeiro, os ofanins, que são os anjos mensageiros. O segundo, querubins, que são os anjos da guarda. O terceiro, serafins, que são anjos de fogo. E o quarto, o arcanjo. 4 categorias de anjos. Por quê? 4 espaços estabelecidos no céu original de Deus. Pastor, por que Deus deu a Moisés o tabernáculo da terra? Você se lembra da história? Moisés tirou o povo do Egito, sim ou não? Tirou o povo do Egito e por 10 vezes se apresentou diante de Faraó, sim ou não? Nas 10 vezes Deus mandou sobre a terra uma maldição, uma praga, sim ou não? Alguém lembra do que Moisés falava para Faraó? Deixa o meu povo ir para o deserto adorar. Vou falar de novo. Moisés chegava em Faraó e dizia: deixe o meu povo ir para o deserto adorar. Não era para ir para o deserto vender, comprar, comer, beber, descansar, tomar banho, ficar de férias. Deixa o meu povo ir para o deserto. E Deus deixou. Quando o povo chegou no deserto, Israel não sabia adorar. Se perderam no deserto. Por que não sabiam adorar? Passaram 430 anos no Egito. 430 anos vendo os egípcios adorarem os seus deuses. De Baal, Astarote, Azera, Marduk. Aos deuses da Mesopotâmia antiga, como Horus, como Diana, como poderosa Ísis, Sete, Anubis e os deuses daquele mundo antigo. Os egípcios eram idólatras. E os deuses do Egito tinham 2 qualidades, ou melhor, 2 características. Primeiro, eles tinham aparência. Segundo, eles tinham um endereço fixo. Imagine 430 anos, quase 11 gerações. O pai, o filho, o neto, o avô, o bisavô, o tataravô. Daqui para lá eu não consigo acertar mais. São quase 11 gerações. Todas as gerações dentro do Egito aprisionados. Em todos os dias de santos, eles vendo os egípcios adorarem deuses que tinham aparência e endereço. Aparência e endereço. Isso entrou dentro dos judeus. Quando Deus levou eles para o deserto e Moisés disse: chegamos no deserto, adorem a Deus. Eles não sabiam adorar. Eles não sabiam se adoravam para frente, se adoravam para trás. Não sabiam se adoravam para a esquerda, para a direita. Não sabiam se adoravam olhando para cima ou olhando para baixo. Não sabiam se adoravam abraçados ou com os braços abertos. Eles simplesmente não sabiam adorar porque não havia um espaço físico para adoração. E pior, eles não conseguiam ver o seu Deus. Moisés, entendendo a dificuldade do povo, marcou uma audiência com o Senhor. Subiu o alto da montanha, passou 40 dias em jejum e oração. E lá em cima, depois de 40 dias de jejum, Moisés desce, mas não de mãos vazias. Moisés traz 2 tábuas, escritas pelo dedo de Deus. Anote o que eu vou te dizer. Moisés subiu ao alto da montanha em busca de uma prova física da existência de Deus. Os judeus só conseguiriam acreditar e orar e adorar aquilo que eles estavam vendo. Como Deus não podia se manifestar fisicamente, como não havia uma casa para ele, Moisés trouxe 2 tábuas. Essas tábuas seriam o centro da adoração dos hebreus, porque ali estavam as palavras de Deus escritas pelo seu dedo. Moisés desce feliz. Quando ele chega no pé da montanha, o povo está fazendo o quê? Adorando um bezerro. A prova de que eles só conseguiam adorar aquilo que eles viam. Moisés ficou com tanta repulsa que ele quebrou as 2 tábuas da mão dele. E em Deuteronômio capítulo 9, a Bíblia diz que Moisés quebrou as tábuas e voltou para o alto da montanha. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. 40 com 40? Será que algum ser humano consegue ficar 80 dias sem comer e sem beber? Sim ou não? Não. Era para Moisés ter morrido. No meu entendimento, Moisés foi para o alto da montanha para morrer lá, Fabiano. Ele desistiu daquele povo. Ele foi para nunca mais voltar. Só que a misericórdia de Deus, ao ver aquele povo adorando um bezerro que não podia fazer nada por eles, Deus negociou com Moisés. Disse: Moisés, eu vou te deixar vivo. A minha glória vai envolver o seu corpo. O alimento dos anjos é o que eu vou te dar.
Anjo não come pela boca, ele absorve os raios do sol da justiça. A mesma glória que eu dou aos anjos, eu vou dar para você não morrer. Por isso, quando Moisés desce, o rosto dele está brilhando como o sol. Precisaram colocar um pano no rosto dele. Foi isso que deixou ele vivo lá em cima. Só que ele desce agora com uma visão. Pergunte qual? Ele desce com a mente dele tomada de visões. Visões que ele viu no alto da montanha nesses últimos 40 dias de jejum. Como o corpo dele estava convalescendo, o espírito dele se agigantou e Deus arrebatou Moisés. Foi lá no alto da montanha, nesse segundo período de jejum, que Deus revelou para Moisés os primeiros 5 livros da Bíblia. Como é que Moisés escreveu Gênesis? Será que alguém ditou no ouvido dele? Porque quem está escrevendo parece que está vendo e relatando. Moisés assistiu em loco. Deus colocou um telão na frente dele e mostrou para ele a criação. E Moisés foi escrevendo tudo. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora respire fundo aí. O último capítulo do livro de Deuteronômio fala da morte de Moisés. Moisés é o único homem que escreveu sobre a sua própria morte. Ele sabia exatamente a hora que ele ia morrer, onde ele ia morrer e como ele ia morrer. Porque foi ele que escreveu o Deuteronômio. Sim ou não, igreja? E ficou meio frio, vou perguntar de novo. Está na sua Bíblia aí. Os primeiros 5 livros da Bíblia são atribuídos a Moisés, sim ou não? Moisés escreveu o Deuteronômio? Então ele escreveu sobre a morte dele. Olha o nível de intimidade que Deus tinha com esse Moisés. E quem conhece um pouco de Bíblia, vale aqui um pouquinho de ensino. Os primeiros 5 livros da Bíblia não foram os primeiros livros a serem escritos. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. E quem escreveu o livro de Jó? Ninguém? Moisés. Moisés não escreveu só os primeiros 5 livros, nem apenas o livro de Jó. Ele escreveu vários salmos. Se você abrir o livro dos Salmos e começar a ler um dos 150, você vai encontrar vários salmos escritos por Moisés. Então Deus deu a Moisés essa habilidade. Agora, o mais interessante é que quando Moisés desce, a cabeça dele está cheia de visões. E Deus falou com ele lá em cima: eu vou ungir 2 homens no meio de Israel com uma unção diferente. Tudo que você falar, eles vão ver, vão desenhar e vão construir. O nome deles, Bezaleel e Aholiabe. Tudo que Moisés falava, Moisés chamou os 2. Eu fui lá no céu. E aí, Moisés? Eu vi. Você viu o quê? Eu vi o céu assim, assim, assim. E eles começam a desenhar. O tabernáculo da terra era um reflexo do tabernáculo do céu. O tabernáculo do Deus vivo foi criado só para uma coisa: um lugar de plena adoração. Deus criou os 4 espaços, agora ele vai criar os adoradores. Ele cria os anjos. Diga comigo, anjos. Pergunte ao seu irmão: você sabe o que é um anjo? Vamos deixar a Bíblia ensinar. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. Diga comigo, espíritos. Anjos são. A palavra espírito no hebraico é ruach ou ruach. Depende a sua entonação e a fonética. Ruach ou ruach. O que significa ruach ou ruach? Isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Espírito é vento. Espírito é sopro. Espírito é hálito. Quando Deus criou os anjos, Deus criou espíritos. E como é que se cria um espírito? Tudo que é criado é feito a partir de uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima dos anjos? O próprio Deus. Porque Deus os criou soprando. Por favor, erga a cabeça e sopra aí. Fiz de propósito, se você soprar em linha reta, possa ser que o irmão sinta o cheiro daqueles irmãos. Tem irmão que parece que escovou o dente com o rabo do gambá, né? Quando você soprou, você tirou o fôlego de dentro de onde? Daqui. Quando Deus soprou, os anjos saíram de dentro dele. Assim como uma mulher que dá a luz, ela só dá a luz porque nasce de dentro dela. Os espíritos saíram do próprio Deus, porque Deus é espírito.
E importa que quem o adore em espírito e em verdade. Os anjos foram criados assim. Deus pensou neles. Eu tenho uma teoria, pergunte qual. Eu sei qual foi o primeiro grupo de anjos que foi criado. É minha teoria, pergunte qual. Os serafins. Quer perguntar o porquê? Porque o silêncio do universo é quebrado com a criação desses seres magníficos, que têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 asas eles voam. Olha o que é importante conhecer letra de música. Tem uma música muito cantada nas comunidades, as assembleias também cantam, fala assim, o que é que os anjos veem, que os fazem? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? A letra é bonita, a melodia é bonita, mas eu tenho a resposta, e não é aquela que o autor ia gostar. Os únicos anjos que cantam santo não olham para Deus. Os únicos anjos que cantam santo não olham nem para o lugar onde estão. Pergunte por quê? Porque com 2 asas eles cobrem o rosto. Eles não precisam ver nada para cantar santo. Aqui está o segredo. Porque tem gente que só adora se ver. Os serafins não precisam ver. Pergunte por quê? Porque eles sentem. Está entendendo aí? Os serafins adoram não porque veem, porque eles estão diante de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus é um fogo devorador, um fogo consumidor. Por isso a palavra serafim vem de seraf, aquele que arde em fogo. Por que eles ardem em fogo? Ficaram tanto perto do trono, e do trono está um Deus de fogo. A glória foi pegando eles, e eles ficaram inflamados. Para não ficarem cegos, eles colocaram as asas na frente do rosto. Para não queimarem os pés, eles cobriram os pés com as asas. E com 2 asas eles voam. E eles cantam: santo, 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 santo. Imagine o universo em silêncio. O primeiro som do universo foi esse: santo, 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 santo. Isso encheu o coração de Deus. A alegria foi tão grande que Deus então resolve criar a 2ª classe de anjos. Pergunte quais? Os querubins. A palavra querubim vem de querube. Querube é guarda. Mas esses anjos guardavam o quê? Eles guardavam a adoração dos serafins. Eles não deixavam o som sair lá de dentro. Eles cercavam e diziam assim: santo é só Ele, santo é só Ele, santo é só Ele, santo é só Ele. Os querubins são aqueles que guardam a adoração. E quando eles guardaram a adoração, e o Senhor ouviu os serafins cantarem santo, possivelmente os querubins também começaram a cantar santo, santo. Aí Deus teve uma ideia brilhante. Pergunte qual? Ele resolveu criar um anjo diferente. Aí ele criou um querubim, mas ele chamou esse é um querubim ungido da guarda. Para esse anjo Deus deixou 3 capítulos no livro de Ezequiel, só em elogios e puxões de orelha. O Senhor disse a ele: tu eras a mais bela de todas as criaturas. Não havia nenhuma criatura como você. Ninguém se vestia como você. Ninguém caminhava como você pelas pedras afogueadas. Nenhuma criatura era como você. Ele era tão belo, era tão profundo, era tão poderoso, que os anjos começaram a olhar para ele e enxergar nele um líder. Aí Deus cria então os orfanins, que seriam os anjos mensageiros, ou os anjos que trocam informações, ou os anjos que copiam os outros falando santo, 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 santo. Eles veem esse ser brilhante, esse ser todo diferente, e eles se apegam a ele, para aprender com ele o que Deus deu só para ele. Ezequiel 28:13, Deus diz: quando eu te fiz, Lúcifer, estrela da alva, estrela da manhã, quando eu te fiz, eu fiz em ti as obras
do tambor e as obras do pífaro. Deus não está dizendo: eu fiz para ti um tambor, eu fiz para ti um pífaro. Deus está dizendo: quando eu te criei, querubim ungido, eu criei em ti, dentro de você. Eu criei dentro de você as obras de um tambor e as obras de um pífaro. Eu levei anos para entender isso. Quando eu entendi, eu chorei muito. O que é a obra de um instrumento? É o som que ele emite. Deus está dizendo: quando eu te criei, Lúcifer, eu criei dentro de você o som do tambor. Eu criei dentro de você o som do pífaro. Roberto, me ajude para ver se a mente dos nossos irmãos aqui me acompanha. Me dê o som de um tambor. De novo. Quando eu te fiz, Lúcifer, eu fiz dentro de ti o som do tambor. Mas eu fiz dentro de você também o som do pífaro. O pífaro, Roberto. O pífaro. O tambor. O pífaro. O tambor. Instrumentos vazios, solitários, não tem acorde nem harmonia. Mas Deus não diz que fez um e depois fez o outro. Só diz: quando eu te fiz, eu fiz em ti, simultaneamente, as obras do tambor e as obras do pífaro. Olha o que acontece quando juntamos o som do tambor e do pífaro. Você entendeu? Quando você junta o som de um instrumento com outro instrumento, você cria uma harmonia. E a harmonia tem nome. A melodia tem nome. Chama-se música. Olha que coisa bonita. Você vai entender porque Lúcifer ficou tão cheio de si. Quando Deus criou Lúcifer, Deus criou dentro dele a música. Por isso os nossos velhos pais sempre falaram que Lúcifer era o regente do coral. Com base no quê? Onde está escrito isso? Eu li a Bíblia 33 vezes de capa a capa. Nunca encontrei Lúcifer regendo nada. Mas os nossos pais sempre falaram que Lúcifer era o regente de um coral. Quem já ouviu isso? Por que eles falavam isso? Porque aprenderam com os missionários que vieram da Suécia. Porque os missionários da Suécia estudavam a Bíblia na língua original e entenderam que Lúcifer não era só um anjo, ele era um ser musical. A música estava dentro dele. Meu entendimento é isso, preste atenção. Lúcifer vai andar, ele não andava, ele emitia som. Ele vai andar, ele vai abrir as asas. Isso empolgou os anjos. Os anjos olharam para ele e ficaram de queixo caído. Os anjos quiseram aprender a música. E é Lúcifer que traz a música, a baila ao universo. A música não nasce na terra, a música nasce no céu. Pastor, eu já li a Bíblia, os filhos de Tubal ou de Jubal, Caim, eles eram os pais da música. Não, eles foram ensinados. A música não nasce na terra, porque tudo que o homem faz é imperfeito. A música é perfeita. Você conhece as 7 notas musicais? Se lembra? Vamos voltar lá na 6ª série. Quais são as notas musicais? Dó. Esse último dó é por sua conta. São só 7. De novo, 1, 2, 3. 7. Pergunte ao irmão do seu lado: o número 7 te faz lembrar de alguma coisa? Aleluia. O número 7 é o número da perfeição. O homem não faz nada perfeito, mas o Eterno faz. Ele cria as coisas perfeitas. O céu se encheu de música. E os anjos se aproximaram de Lúcifer, formaram então o tão famoso coral. Esses anjos seguiram Lúcifer na batalha contra Deus. E lá em Apocalipse 12 diz que 1/3 das estrelas caíram do céu. 1/3 dos anjos despencaram do céu. Por quê? Seguiram Lúcifer. Por quê? Porque acharam que Lúcifer era
um Deus. E por que acharam que ele era um Deus? Porque assim como os anjos se curvavam diante de Deus, começaram a se curvar diante dele. Começaram a sentir necessidade de estar perto de Lúcifer, porque a música atrai. Tente imaginar os nossos cultos sem música. Tente imaginar a sua vida sem música. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para o púlpito. Os senhores que são pastores, será que só eu tenho problema com músico na minha igreja? Não? Alguém tem problema com música na sua igreja também? Não? Um cantor? Tem? Vocês têm? Só eu? Deve ser só coisa minha mesmo. Por que será que toda a igreja tem problema com músico? Pergunte para mim por quê, pastor? Porque o diabo sabe o que acontece quando o músico pega o seu instrumento. O diabo sabe o que acontece quando você abre a sua boca para cantar, Estela. O diabo sabe o que acontece quando nós levamos a nossa voz em oração. O diabo sabe o que nós não sabemos. Muitas pessoas cantam no automático. Deus não recebe coisa no automático. O louvor, ele tem um endereço fixo. O louvor não é para homem, é para Deus. Quando você canta aqui, o louvor ele dá uma guinada para o céu. Pastor, por que tem louvor que não sobe? Porque aqui em cima tem uma caça de demônios. Ou vocês acham que nós não enfrentamos batalhas espirituais? Eu estou aqui pregando e estou ouvindo barulhos de espadas. Podem me chamar de louco, de agressivo, mas é o que eu ouço. Na hora da palavra nós entramos numa guerra tremenda. É muito mais fácil ouvir louvor e música do que ouvir a palavra. Mas o que cura o crente, o que firma ele, não é o louvor, é a palavra. Por que na hora da palavra tudo trava? Porque os demônios cercam o céu aqui. Eles cercam o céu e travam a batalha com os anjos. E nem toda a igreja compreende batalha espiritual. E os crentes vão se entregando ao silêncio. Vão ficando calmos, vão ficando calados, vão cruzando os braços. Aí enfiam essa desgraça desse chiclete na boca. Aí cruza o braço e masca o chiclete. Aí cruza a perna junto também. Aí pega o celular e fica mexendo nele. Aí fica conversando com o irmão do lado. Aí fica trocando carícias com a namorada ou com o marido dentro da igreja. Aí depois termina o culto, vai lá fora, reúne meia dúzia de crentes que tem a língua do tamanho da minha gravata para falar. O culto estava pesado. O pregador não estava bem. O cantor estava em pecado. Meu Deus, não vou vir mais essa igreja. Ei, criatura, o problema não sou eu. O problema não somos nós do púlpito. O problema é um conjunto de situações que acontecem aqui dentro. As pessoas entram na igreja e não sabem o que estão fazendo dentro da igreja. As pessoas entram dentro da igreja e não têm reverência. E não tem aptidão de entender que esse lugar não é outro lugar senão a porta dos céus. As pessoas deveriam entender o que Paulo disse na carta aos Coríntios. Quando vocês se reúnem, nada acontece. Mas quando vocês se reúnem, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. As regiões celestiais estão a um passo de nós. E talvez aqui esteja o grande segredo, e daqui a pouco eu chego lá, mas eu estou no processo da criação. Deus criou os anjos para quê? Para acabar com o silêncio e a solidão que ele sentia. Os anjos cantavam e glorificavam a ele, e ele se alegrava no alto monte da congregação, até que o maestro caiu com o seu coral. Quando o maestro caiu com o seu coral, houve silêncio no céu. A Bíblia fala até o tempo, 30 minutos de silêncio. Houve 30 minutos de silêncio no céu. Um dia para o Senhor é como? 1000 anos para o Senhor é como? Calcule o tempo que levou esse silêncio. Sem música, sem louvor, sem nada. O Senhor estava em silêncio. Até que a mente de Deus se expandiu de novo. E ao se expandir, Deus veio a esse universo. E ele então criou os outros 2 céus. O céu cósmico. Como é que ele cria o céu cósmico? Gênesis capítulo 1, verso 3. Aí está o Big Bang. Para você mostrar para o seu filho, para ele discutir com o professor de ciências dele. Porque o professor de ciências diz que o universo foi criado através de uma explosão chamada Big Bang. Só que ninguém sabe de onde veio a explosão. Eu sei, está na Bíblia, Gênesis 1 e 3. Disse Deus, haja luz. Vou falar de novo. E disse Deus, haja luz. Que luz é essa? Porque o sol e a lua são criados no 4º dia da criação. Que luz é essa que Deus está criando? Os átomos. Os átomos, os íons, os elétrons, o que provoca e cria a matéria, que dá junção à matéria. Então Deus cria a matéria a partir daí, e o mundo material começa a crescer. Stephen Hawking, aquele físico
britânico que morreu numa cadeira de roda, ele era tetraplégico, com óculos assim. Ele dizia que o universo é um corpo que se expande desde o seu nascimento, ele vai crescendo e não para de crescer mais. Desde o dia que Deus gritou, haja luz, o universo começou a se expandir através da matéria. Deus criou o segundo céu, que seria o céu cósmico. Aí então ele criou a terra. Ao criar a terra, ela está sem forma e vazia. Então a Bíblia Sagrada diz que Deus vem a esse planetinha, ele dá um grito com a terra e diz, terra, se separe das águas e saia do seu meio o firmamento. A palavra firmamento são gases. Esses gases criaram a nossa atmosfera. E é essa atmosfera que cerca o nosso planeta, onde nós temos o oxigênio. A terra está irrigada com oxigênio, então ela começa a gerar coisas verdes. E a terra vira um grande campo de futebol, um matagal verde com árvores frutíferas. E Deus ficou feliz. Então Deus resolve criar vida. Aí ele olha para a terra e diz, terra, eu criei os anjos a partir de mim e não deu certo. Tombaram. Então você vai criar vida. E a terra começa a criar os animais. Os animais são diferentes dos anjos. Os anjos têm espírito, porque são um sopro da boca de Deus. Os animais racionais não têm espírito, não são espírito. Eles têm uma alma. A Bíblia chama eles de alma vivente. Pergunte a mim, o que é alma, pastor? Sentimentos. O que é espírito? Intelecto. Espírito é psique, alma é desejo. Os animais têm alma, mas não têm espírito. Os animais têm sentimentos. Você já chegou em casa de viagem, depois de um dia de trabalho, aí o seu cachorrinho, quando te viu, ele começa a abanar o rabinho, daqui a pouco ele faz xixi. Quem já viu isso? Por que o cachorrinho faz xixi? Emoção. Animal tem alma, só que animal não tem inteligência. Como não tem inteligência? Deus criou esses seres para adorar o nome dele também. Pastor, o senhor é louco? Não, está escrito. Deus criou o cachorro para louvar a ele. Deus criou a vaca para louvar a ele. Deus criou o elefante, a girafa, os pássaros. Está escrito, o último versículo do Salmo 150. Todo ser que tem fôlego, louve a quem? Louve ao Senhor. Animal tem fôlego, eles louvam ao Senhor. Não foi Deus numa discussão filosófica com Jó que gritou, Jó, quem é que escuta o canto do filho do urubu quando ele tem fome? Deus escuta o canto do filho do urubu. Quando os animais louvam e cantam, Deus dá a eles o alimento. Ah, você não entendeu, vou falar de novo. Por isso que os pardais não precisam plantar, nem precisam colher. Deus dá a eles o alimento, porque eles louvam o Senhor quando acordam. Eles cantam. Os cachorros, todos os sons que são criados nesse nosso mundo pelos animais, são louvores a Deus. São louvores quase perfeitos. Eu disse o quê? Pergunte por quê? Porque o louvor perfeito tem que sair do coração. Os animais louvam sem saber que estão louvando. Eles não têm entendimento. O som deles é uma cantata. Já entrou numa floresta à noite? Já viu a orquestra sinfônica somada do grilo com o sapo, com o farfalhar das árvores, os ventos batendo? É uma orquestra sinfônica. Já viu o canto de uma baleia? Já viu o canto de um golfinho? Já viu um canto de um sabiá? É perfeito, é tudo lindo. Seria um louvor perfeito se os animais soubessem o que estavam fazendo, mas eles não sabem, porque Deus não deu a eles espírito, porque o espírito é o intelecto. Os anjos adoravam sabendo, os animais racionais adoram sem saber. Deus não ficou feliz. Do que adianta ser adorado se eles não sabem quem eu sou? Então eu preciso criar o adorador perfeito. Oh, glória. Eu preciso criar um adorador perfeito. Os anjos não foram perfeitos, os animais racionais também não. Eu preciso criar um adorador que seja perfeito. Deus deve ter falado consigo mesmo. Os anjos eu criei assim. Sentado no trono eu estava, sentado fiquei. Os animais eu criei assim. Terra gere os animais. Sentado no trono estava, sentado eu fiquei. Esse adorador eu vou criar com a minha mão.
Deus desceu no Éden. O Tigre estava aqui e o Eufrates aqui, os dois rios. Em um deles, Deus cravou a mão no fundo do rio e pegou a argila. Eu imagino Deus colocando a argila na sua frente, ele sentado em uma pedra, olhando para a argila, olhando para as águas, olhando para o espaço, dizendo: eu preciso de um modelo para fazer esse homem. Eu preciso de um modelo para fazer essa criatura. Deus não quis fazer os homens parecidos com os anjos. Deus não quis fazer os homens parecidos com os animais racionais. Apesar que Charles Darwin morreu gritando que o avô dele era um chimpanzé. Problema dele, o meu não era. Deus não fez os homens como os anjos. A Bíblia diz que os anjos foram feitos maiores do que nós. Deus não nos fez parecido com os animais racionais. Ele precisava de um modelo. E eu imagino Deus olhando para as águas se acalmando. Lá onde ele pegou o barro. E quando a água para, o vento para de soprar, a água vira um espelho. E ele olhando para o espelho. Ele se viu. E quando ele se viu, ele gritou: já tenho modelo. Eia, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Posso contar um segredo para você? Você não é normal. Você não é comum. Você não é o verme do carrapato. Você é um sonho de Deus materializado. Você é a cara de Deus. O ser humano é a única raça do mundo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Entendeu isso ou não? Tem que ser inteligente para entender o pastor. Por quê, pastor? Porque Deus te fez com a mão dele. A marca de Deus está em você. Por isso o diabo te odeia. Por que você acha que o diabo quer que uma mulher pareça homem? Por que você acha que o diabo quer que o homem pareça uma mulher? Por que você acha que o diabo agora colocou na cabeça das pessoas que elas podem ser um cavalo, podem ser um gato, pode ser uma árvore, pode ser uma pedra, pode ser o Satanás? Porque é a forma que o diabo encontrou de ludibriar o homem, falar para o homem assim: você não é imagem de Deus. Você é só um ser metamorfo, você é só um ser amorfo, você é só um ser jogado às traças. Eu não sou isso, eu não sou um indigente, eu sou filho. Eu vou falar de novo, eu sou filho. Eu vou falar de novo, e eu acho que eu estou pregando para outros filhos aqui. Se você é filho de Deus, como é que você consegue ficar nessa reunião com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Se você é filho de Deus, como é que você consegue ficar nesse culto há horas com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Se você é filho de Deus, por que você não consegue adorar o nome dele? Vai ficar mesmo com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Ei! Deus criou o homem para ser a coroa da sua criação. Não conte para ninguém. Anjo não pode morar na terra. Não conte para ninguém. Animais irracionais não podem morar no céu. Animais quando morrem, acabam. Anjos não podem morrer porque são espíritos feitos a partir do próprio Deus, então não podem morrer nunca. Quando se afastam de Deus, sofrem uma transformação e viram demônios. Nem demônios nem anjos podem morar nesse planeta. Pergunte por quê? Eles são espíritos. E o nosso mundo é físico, matéria. Se tiver um demônio aqui do meu lado, por mais forte que ele seja, ele não consegue tocar em um fio de cabelo meu. Vou falar de novo. Se houver um demônio aqui do meu lado agora, querendo me atormentar, ele não consegue. Porque ele é espírito. Ele não pode tocar em mim porque eu sou físico. Pastor, mas por que o demônio atormenta os homens aqui? Porque os donos da terra emprestaram seu corpo para ele. O diabo só pode operar nesse planeta se ele tiver um corpo emprestado para ele. Aí ele usa seres humanos. Mas fora isso, ele não pode ficar nessa atmosfera, nem nesse lugar. Você está vendo algum anjo aqui dentro? Mas eles estão aqui ou não? Estão, e por que você não vê?
porque eles são de outro plano. Anjos não podem morar na terra, eles visitam a terra. Quando você acorda, ele está lá do seu lado. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quando você dorme, o anjo espera você entrar em estado alfa, depois para o estado beta. Quando você está daquele jeito que parece que está morto, o anjo volta para o céu. Vai diante do sol da justiça se alimentar. E a glória de Deus alimenta os anjos. E os anjos voltam a brilhar, para no dia seguinte estar no seu pé de novo, lá do seu lado. Anjos não podem morar aqui. Animal irracional nunca vai morar no céu. Só o Papa Francisco que fez uma encíclica dizendo que os cachorros que morrem vão para o céu dos cachorrinhos. Não existe céu para cachorro, porque cachorro não tem espírito. A vida deles começa aqui e termina aqui. Então preste atenção, hein? Anjo não mora aqui, mora no céu. Animal irracional não mora no céu, mora na terra. Anjo visita a terra, mas mora no céu. Animal irracional nem o céu visita, vive na terra. Anjo fica lá, animal irracional fica aqui. Eu estou pregando para a única raça do mundo que vive aqui. Vou falar de novo. Eu estou pregando para a única raça que vive aqui, e qualquer dia desses vai viver lá. Amém até aqui, igreja? Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, sim ou não? Adão nasceu criança ou adulto? Adulto. Adão tinha umbigo ou não? Não. Adão sabia falar, sim ou não? Sim ou não? Deus falava com Adão? Adão, onde estás? Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Quem te disse que estava nu? A mulher que tu me deste me deu do fruto para comer. Adão falava com Deus, sim ou não? Respire fundo. Em qual idioma? Vai. Qual era o idioma de Adão? Não dá um Google, que o Google vai mentir para você. Ele vai dizer que o homem falava a língua sumeriana, porque a Suméria foi a primeira civilização que o homem deixou de andar de quatro, deixou de andar encurvado e ficou o homem erectus, chamado de Homo sapiens. Dizem que o homem antigamente era o Australopithecus, o homem macaco, ou um Neandertal que andava encurvado com um tacape na mão falando uga, 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 uga. Não, Adão não era nem Australopithecus, Adão também não era Neandertal. Adão era imagem e semelhança de Deus. Portanto, Adão falava, sim ou não? Em qual idioma? Pergunte para mim, qual idioma, pastor? Filhos falam o idioma do pai. Já vocês vão entender onde eu quero chegar. Filhos falam o idioma do pai. Adão falava o idioma de Deus. E qual era o idioma de Deus? Pergunte para mim qual, pastor? Deus estava em silêncio. Aí ele criou os serafins e deu aos serafins um idioma. E os serafins quebraram o silêncio do universo, dizendo: Santo, 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 Santo. O primeiro idioma do universo foi o idioma dos anjos. Por isso que Paulo, escrevendo no capítulo 13 da carta aos Coríntios, vai dizer: ainda que eu falasse. Em qual língua? Aleluia. Adão falava o idioma de Deus. Adão falava o idioma dos anjos. Ele era perfeito e era santo. Ele não enxergava a sua nudez, não é porque ele era cego, ele era burro. É porque a glória de Deus invadia Adão e Adão brilhava. Adão tinha um corpo parecido com o corpo de Jesus lá no Monte da Transfiguração, onde ele brilhou como o sol. Alguém vai dizer: pastor, Jesus virou Deus. E quando foi que ele deixou de ser Deus? Ele era 100% homem, era 100% Deus. Por que o corpo de Jesus brilhou? Eu te explico. O céu abriu. Elias e Moisés saíram da outra dimensão e vieram para cá. Quando saíram, foram trazidos pela glória de Deus. A glória que saiu do céu invadiu o corpo do meu Cristo. E como Jesus era santo,
Como Adão era, o corpo de Jesus refletiu a glória do céu. Adão era desse jeito. Adão só tinha um propósito. Adão tinha que ocupar o lugar de Lúcifer, adorador. Adão tinha que fazer aquilo que os animais não conseguiam fazer, que era adorar tendo consciência. E Deus deu a ele o idioma do céu. Só que Adão pecou. E depois que Adão pecou, a desgraça atormentou o nosso planeta. Os filhos de Adão pecaram, os netos de Adão pecaram, os bisnetos de Adão pecaram. Chegamos em Noé. Em Noé Deus grita com ele: o meu espírito não contenderá mais com a raça humana. E Deus destrói esse planeta e arranca o Espírito Santo da terra. Os homens que nascem pós-dilúvio são homens terríveis. Um deles se chamava Nimrod, o poderoso caçador. E Nimrod construiu a Torre de Babel. E na Torre de Babel, Deus pegou o cálice da ira e verteu. Na Torre de Babel, Deus tirou a última coisa que restava dentro do ser humano, que era divino. O último sinal de que o ser humano era um ser divino estava lá na Torre de Babel. E lá Deus arrancou do homem. Alguém lembra o que aconteceu na Torre de Babel? Deus desceu do céu gritando: eia, desçamos e confundamos o quê? A língua dos homens. A palavra confundir significa: retiremos do homem o poder dele se comunicar conosco no nosso próprio idioma. Deus fez inimizade com o homem, não queria mais conversar com o homem. O homem do Velho Testamento é jogado às traças, até que um dia lá na eternidade alguém começa a interceder por nós. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus gritando: e agora quem enviarei, quem há de ir por nós? E Jesus gritando: eis-me aqui, envia-me a mim. Lá na eternidade o Espírito Santo sendo reinvocado, e Deus olhando para o planeta Terra dizendo: eu vou fazer um teste, vamos ver algumas pessoas que podem receber o Espírito Santo de volta. Eu não confio mais no homem. E Deus encontrou 3 categorias de seres humanos que podiam receber o Espírito Santo: reis, sacerdotes e profetas. Diga comigo: reis, sacerdotes e profetas. Deus derramava o Espírito Santo sobre eles e eles operavam com sinais, prodígios e maravilhas. Estava indo tudo muito bem, até que um dia Deus levanta um garoto de 17 anos, no pior período de Israel, na pior seca da história, quando se cumpriu a profecia de Jeremias, que disse: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Nesse período Israel estava passando por tanta luta e dificuldade, que as crianças que amamentavam ainda nas suas mães eram colocadas no chão quente da terra, para ver se o choro delas movia o coração de Deus. A Bíblia diz que Israel inteiro foi para o chão, rasgaram as roupas, jogaram poeira na sua cabeça. Os animais cadavéricos baliam, as vacas mugiam, para ver se o clamor da terra subia. E naquele dia, 835 anos antes de Jesus nascer, Deus foi tocado pelo louvor da igreja do Velho Testamento, a igreja chamada Israel. O louvor foi tão profundo que Deus tomou a boca do profeta e disse assim: assim diz o Senhor, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem estiver perto e sobre quem estiver longe, sobre os servos e sobre as servas. E então virá o terrível e grande dia do Senhor. 835 anos depois, nasce Yeshua. Oh glória! Tem uns aqui que conhecem ele. Nasce Yeshua. Antes de Yeshua nascer, ele está dentro da barriga da mãe dele. Ele tem 3 meses de idade. A mãe dele vai visitar a prima, que também está grávida. E a prima tem 6 meses de gravidez. Maria tem 3, Isabel tem 6. Quando elas se abraçaram, Yeshua tocou no bebezinho que estava na outra barriga. E a Bíblia diz: e o menino João ficou cheio do Espírito Santo dentro da barriga da sua mãe. Depois pergunto por que somos contra o aborto. É por isso, porque crianças que estão dentro da barriga da mãe podem ser cheias do Espírito Santo. Yeshua chegou trazendo para a terra tudo que o homem havia perdido. Jesus cresce nesse nosso planeta, ele faz coisas extraordinárias e os homens matam ele. E quando os homens matam ele, no dia da sua morte,
ele dá um grito na cruz: consumado está. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, a Bíblia diz que ele expirou. Ao expirar, a Bíblia diz, houve um terremoto na terra. E o terremoto partiu Jerusalém no meio. O terremoto foi no templo e rachou o templo no meio. O terremoto foi no lugar santo. E entre o lugar santo e o santo dos santos havia um véu do templo. Um véu, que de véu não era nada, era feito com couro de animais. 1 tonelada pesava aquilo. Precisava de uma junta de bois para arrastar aquilo no meio do deserto. Foi a maneira que Deus criou no meio do deserto para dizer: nenhum homem pode chegar perto de mim, só quem for ungido o suficiente. Somente um homem entrava na presença de Deus uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Chamava-se sumo sacerdote. E o sumo sacerdote atravessava o véu do templo e ia lá na arca da aliança aspergir sangue. Uma vez por ano, só um homem podia falar com Deus face a face. Mas Jesus morre na cruz. Quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasga. Eu amo a Bíblia. A Bíblia fala exatamente como o véu se rasgou. De baixo para cima, não é? Não, da esquerda para a direita. Direita para a esquerda. Como é que o véu se rasgou? De alto a baixo. Pergunte por quê. Ninguém na terra podia rasgar aquele véu. Não havia força humana para rasgar aquele véu, porque era feito de pele de animais. Quando Jesus morreu na cruz e Deus sentiu o perfume do sacrifício dele, Deus enfiou a mão dentro do templo, catou o véu e rasgou com a sua própria mão. Ele rasgou o véu do templo, amém? Para quê? Para que o homem tivesse livre acesso. Alguém disse para que o homem tivesse contato com Deus, é isso? Exatamente. Porque o homem estava proibido de falar com Deus. Somente um podia falar com Deus. Agora que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Qualquer homem pode falar com Deus, amém? Mas como é que o homem vai falar com Deus se ele não sabe o idioma de Deus? Vai, pense aí. O véu do templo está rasgado. Qualquer um pode falar com Deus, amém? E por que ninguém foi falar? Aí Jesus ressuscita. 40 dias, 500 testemunhas viram ele. Em Lucas 24, 49, ele começou a dar dicas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. E há de ser que descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. João capítulo 20, verso 21 e 22, Jesus chegou nos discípulos e fez assim, olha. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Ele começou a dar dicas. E chegou o dia, Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos capítulo 2, Deus devolve para o homem o idioma que Adão perdeu no Éden. O homem volta a falar em línguas. E ninguém entendia o porquê. Eles viam sinais e não compreendiam. Pedro, sem falar em línguas, negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Depois que falou em línguas, pulou no meio de uma multidão e defendeu o povo que estava orando, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E Pedro, numa ousadia, pregou para milhares de pessoas
e não conte para ninguém, Jesus salvou milhares de pessoas. Pense comigo, que metamorfose é essa? Que faz um homem que tem medo de morrer, negar Jesus diante de uma mulher, agora ele recebe algo que faz ele pular no meio de uma multidão, não ter medo da morte e ganhar milhares de pessoas. No capítulo 3, Pedro vai no templo e tem um paralítico. O paralítico está pedindo esmola. Pedro dá um grito: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico, não. Sentado estava, sentado ficou. A Bíblia diz: e Pedro, tomando o paralítico pela mão, o colocou em pé. Tinha uma unção dentro de Pedro, que quando ele tocou no paralítico, as pernas do paralítico voltaram a ser normais. Ei, Assembleia de Deus, vem comigo. O que é que aconteceu com Pedro? Aqui está a resposta para o início da minha pregação. Por que as coisas mudaram? Como é que os nossos pais tinham poder? Como é que os nossos velhos assembleianos, que não tinham cultura, não tinham dinheiro, não tinham Bíblia de estudo, tinham só a igrejinha de madeira, e a pessoa entrava doente e saía curada, entrava paralítica e saía andando, entrava cega e saía vendo? O que é que eles tinham que nós não temos? Não é fé. Eles tinham comunhão. E não eram uns com os outros, eles tinham comunhão com Deus. Os nossos velhos falavam em línguas estranhas. Por quê? Porque quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Porque só Deus entende. E Paulo é quem vai sistematizar a doutrina das línguas, tentando ensinar a igreja. Jesus te deu um poder e você não sabe usar ele. Paulo vai dizer: quando você fala em línguas, você pode incomodar quem está à sua esquerda e à sua direita, o problema é deles. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Na meia dúzia, entendeu? Vou ter que desenhar. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. O que é edificar? É construir. O crente que ora em línguas, ele vai construindo algo sobrenatural sobre a vida dele. Quando você fala em línguas, você não fala a homens, homens não entendem. A Bíblia diz que quem fala em línguas fala direto com Deus. Paulo explica: quem fala em línguas fala em mistérios. Pergunte para mim: o que é mistério, pastor? Se eu soubesse, não era mistério. É mistério. Pastor, mas eu não entendo nada. Paulo ensinou isso no versículo 14 que eu li com vocês. Quando eu oro em línguas, a minha mente fica sem fruto. O que é ficar sem fruto? Ela não entende nada, mas o meu espírito, o que é que está escrito? O meu espírito ora bem. Vou falar de novo. Quando eu falo em línguas, a minha mente fica sem fruto, mas o meu espírito, ele ora bem. O que é orar bem? Há um mistério nas nossas línguas, e o diabo tem roubado isso. O barulho do Pentecoste, que a irmã cantou aqui no seu louvor, da igreja barulhenta, foi transformado. Para fazermos barulho, temos que ter muitos instrumentos, ou palmas, ou uma ginga, ou um louvor bem pesado. O barulho que a igreja ficou conhecida não era barulho de instrumentos, era barulho de vozes, era barulho de gritos. A marca do assembleiano é o fervor. Eu vou repetir: a marca do assembleiano é barulho, é fervor, é adoração. Mas não é uma adoração comum, é uma adoração extravagante.
Nós não crescemos nesse país porque os nossos pais eram deputados, senadores. Nós não crescemos no nosso país porque os nossos pais eram ricos e importantes. Nós crescemos nesse país porque os nossos pais eram canelas de fogo. Eram tomados pelo Espírito Santo. Quando se reunia 2, 3 ou 4 crentes orando, sai de baixo. Os demônios tinham que mudar da casa, da rua, da avenida. Eu trouxe você a uma construção desde os tempos do início até agora, para você entender que o dia que você foi batizado com o Espírito Santo não foi só para mostrar para os outros que Jesus te olhou e te marcou. As línguas que Jesus te deu são um dom. O que é um dom? Uma dádiva. E para que Deus me deu esse dom, pastor? Para você falar com Ele. Não, você não entendeu. Ah, pastor, mas eu já falo com Ele. Sim, você fala em português. Aí tudo que você fala, o diabo anota do lado. Aí até chegar lá em cima, ele já botou 60 mil demônios na frente. Por isso a resposta não chega. Mas quando você ora em línguas, como existem milhares de anjos e cada um fala uma língua, até o diabo entendeu o que você falou no início. Você já construiu 2, 3, 4 sentenças e Deus anotou no coração dele. E do jeito que você pediu, Ele vai te visitar e vai te devolver. Sabe qual era o meu sonho? Pergunte qual, pastor? Era ver acontecer em um culto onde eu prego o que aconteceu em Atos capítulo 2. Todos cheios do Espírito Santo. Sabe qual é o meu sonho? Acontecer num culto que aconteceu em Atos capítulo 10, quando Pedro chegou em Cesareia Marítima na casa de Cornélio. Só tinha ímpio lá dentro, só tinha adorador de imagem lá dentro da casa de Cornélio. Não tinha torcida organizada, não tinha levita, não tinha nada. Era Cornélio, a esposa, os filhos, os empregados e os amigos. Pedro começou a pregar. Vou deixar Pedro falar. E enquanto eu pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos na casa de Cornélio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Filipe, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Filipe vai até Samaria cuidar de órfãos e viúvas. Ele era diácono, não conte para ninguém. O diácono começou a dar comida e roupa para o povo. E o povo, o que está acontecendo em Jerusalém? O diácono não aguentou, começou a falar. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, começou a curar os enfermos. E o povo, então mostra que tem cura mesmo. E Filipe começou a orar e Jesus começou a curar. Um diácono curando, heresia. Quando quiseram ouvir mais coisa, o diácono falou: espera aí que eu vou buscar meus pastores. Veio Pedro e João. A Bíblia diz: enquanto Pedro e João pregavam em Samaria, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam lá. Todos! Atos capítulo 19. Paulo chegou em Éfeso, uma cidade da Grécia, e encontrou 12 crentes. E olha a pergunta de Paulo: vocês conhecem o Espírito Santo? Não é uma loucura? Mais louca é a resposta. 12 crentes batizados nas águas, dizendo: nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. Aí a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre os 12, os 12 foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Por que em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo, quando vinha sobre todo mundo? E aqui nessa noite ele vem sobre alguns. Tem alguém chorando ali, tem outro com a mão levantada aqui, tem um orando ali. Mas ali atrás tem alguém abrindo a boca de sono, aqui atrás tem outra pessoa assim, tem outra pessoa que não para de olhar no relógio. Por que será que o Espírito Santo não faz mais hoje o que fazia no passado? Renova os nossos dias como antes, Senhor. Me dê aqui dentro dessa igreja, nesta noite, 100 crentes. Eu não peço 1000 nem 2000. Me dê aqui 100 crentes, raízes. 100 crentes cheios do Espírito Santo. 100 crentes de oração. 100 crentes de jejum. 100 crentes que falam em línguas estranhas. E a gente vira o estado de Tocantins de cabeça para baixo.
me conformo. Não me conformo em viver num país que se diz cristão. Num país onde, segundo o IBGE, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos. Desses mais de 40 milhões de evangélicos, 95% são pentecostais. Mais de 30 milhões de pessoas que dizem falar na língua dos anjos, que são batizados com o Espírito Santo. Eu me recuso a aceitar que num país com mais de 30 milhões de crentes que falam em línguas estranhas, nós tenhamos o maior número de aborto do mundo. 1 milhão de bebês são jogados pelos ralos todos os anos. No país que tem tantos crentes cheios do Espírito Santo, nós temos 900 mil presos e 600 mil na rua esperando abrir uma cela para eles entrarem. Eu não aceito viver no país onde 30 milhões de crentes dizem que são cheios do Espírito Santo e em cada esquina existe uma boca de fumo. Eu não aceito viver numa igreja onde todos falam que são cheios do Espírito Santo e de repente os pecados mais cabeludos começam a ser descobertos. Gente matando o outro, gente estuprando. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Aqui não é a casa do oleiro. O oleiro está moendo o vaso. Ah, pastor, está doendo. É sinal que você está vivo ainda. Eu queria saber o que foi que aconteceu com você, que você ficou calado. Em qual esquina da vida você se perdeu? Em qual matéria de teologia você se esmerou para poder parar de ser fervoroso? Eu queria entender o que foi que aconteceu com você, que você não ora em línguas mais, você não chora mais, você não interpreta mais línguas estranhas, você não profetiza mais. Você chega na igreja, joga esse corpo pesado na cadeira, cruza as pernas, fica olhando o pregador, desafiando o pregador, esperando que o céu se abra como em um passe de mágica. Eu não sou mágico, eu não tenho varinha de condão na mão, eu não falo abracadabra, eu sou um guerreiro. Isso aqui é um quartel-general e você é um soldado. Eu sou um soldado com a patente mais alta. Me convidaram aqui para eu dar conta para vocês, explicar para vocês como é que eu aguento firme há mais de 30 anos nesse mundo servindo a Deus. E você acha que a sua luta é grande? Você quer trocar Jesus por tudo? Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. A minha luta é grande. Agora, por que eu não caio? Por que ninguém vai conseguir dizer assim, ele perdeu a unção? Não. Porque desde criança, criado numa Assembleia de Deus, criado com Bíblia, tutano de Jeová, cresci ouvindo os hinos da harpa cristã, cresci nas vigílias, não era culto na madrugada, era vigília, joelho no chão, 1 hora orando. Levantava o presbítero, cantava um hino e falava, alguém teve alguma visão? Não, então vamos orar de novo. 2 horas orando, levantava, alguém teve alguma visão? Não, vamos orar de novo. E a gente orava até o céu abrir e Deus mostrar. Esta é a raiz da Assembleia de Deus. Reage nessa noite, reage. Sai da caverna, Elias. Destrava a sua alma, destrava a sua mente. Fale em línguas comigo nessa noite. Jesus, me dá um coral de línguas estranhas essa noite. É isso. Vai, sai da terra. Vem comigo, vem para adoração. De pé toda a igreja. Você consegue pegar na mão de quem está do seu lado? Por quê, pastor? Porque eu acredito em transferência de unção. Eu acredito
acredito que se uma brasa de fogo estiver acesa, pegar uma brasa que está apagada, a brasa apagada pega fogo também. Eu acredito que o Senhor Deus não mudou e jamais vai mudar. Aquele que ora em línguas, ora bem. Então ora em línguas. Pastor, eu perdi. Você não perdeu. O diabo não tem poder para tomar nada de você. As línguas são suas desde o dia que Jesus te deu. Fale elas agora e mande o diabo para os quintos do inferno. Pastor, eu nunca falei em línguas. Então recebe o batismo com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Pastor, como é que eu faço para receber? Vai dando glória, vai dando glória. Vem navegar no oceano do Espírito. Espírito, Espírito, que desce com fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce com fogo. De novo, Espírito, Espírito, recebe agora, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Senhor, como profeta desta noite, a minha oração é que esta igreja viva o melhor momento da história dela. Que a Assembleia de Deus, Nação Madureira, aqui no estado de Tocantins, seja incendiada. Que o Senhor levante os profetas uma vez mais. Que onde esses crentes passarem amanhã, a sombra deles levante os paralíticos. Que onde a mão deles for colocada, os doentes sejam curados. Senhor, liberta a cidade de Palmas dos demônios. Eu profetizo que os demônios que mandam nas ruas e nos becos dessa cidade começaram a se mudar. Onde chegar um crente da Assembleia de Deus de Madureira, Senhor, os demônios vão sair. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, sai da cidade de Palmas. Oh, meu Deus. Como profeta de Deus esta noite, eu profetizo que as línguas que Jesus te deu fazem uma ligação direta entre você e o céu. Recebe línguas, recebe variedade de línguas. Jesus, levanta alguns para interpretar línguas. Esta é a marca da nossa fé. Espírito Santo, visita a sua casa. Para encerrarmos, levante a mão direita para o céu comigo. De olhos fechados, diga em nome de Jesus. Eu quero ouvir um coral, diga em nome de Jesus. Todos os demônios, todas as fraquezas que roubaram os dons, a minha sensibilidade, o meu fervor, a minha santidade, os meus dons, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando
Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Feche os seus olhos. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Será um ato profético, igual esse que o deputado Felipe fez com as bandeiras. Quando eu contar 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima de demônios, de fraquezas, de barreiras, de bloqueios. E depois que você pisar em cima, você precisa encontrar pelo menos 2 pessoas e dar um abraço nelas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. Quando você pisar no chão bem forte, vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Você nunca será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida e no seu ministério esse ano ainda. 2,5. Esta igreja vai crescer a 100 por 1. 2,75. Palmas será conhecida como a capital do batismo com o Espírito Santo. 3. Jogue no chão, pise em cima. Jesus vem buscar uma igreja. Eu não sou daqui, pra casa voltar.